Ok, então eu vou falar, como já foi aqui dito, sobre a relação entre o Verbo e a Igreja. E eu vou dividir a palestra entre dois grandes pontos. Os dois pontos que eu queria que nós levássemos daqui. Okay? Então, para quem está a tomar nota, o primeiro ponto, a palavra cria a Igreja. E o segundo ponto, a palavra sustenta, mantém a Igreja. Okay? São estes dois grandes pontos. E para o primeiro grande ponto, e igualmente para o segundo, vamos nos basear numa passagem que é bastante conhecida, mas que também muitas vezes não é tão bem interpretada. Okay? E o texto está em Mateus capítulo 16. Mateus 16, 13 a 20. Então convido que possam abrir Mateus 16, versículo 13 até 20. Diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Nós vamos percebendo que, a determinada altura, o evangelista Mateus vai descrever as reações dos diferentes tipos de pessoas com quem Jesus lida. E essas reações decorrem tanto do ministério de ensino de Jesus quanto dos seus milagres e vão desde indiferença, incredulidade, como nós já vimos aqui nesta noite, até hostilidade. Nós vemos que, a determinada altura, os fariseus e os religiosos começam a conspirar para tirar a vida a Jesus. Mas não só vemos esse tipo de reação negativa, vemos também reações positivas. E como também já foi falado nesta noite, muitas vezes as reações positivas vêm de quem menos se espera. E algumas dessas reações também positivas, embora nem sempre viessem no ritmo que Jesus gostaria que viessem, vêm num ritmo mais lento, é dos discípulos. E um dos pontos altos acerca da percepção dos discípulos, acerca da identidade de Jesus, acontece aqui neste texto. Okay? Eles vão tendo esta percepção que se vai como que descortinando, como um palco onde vai acontecer uma peça de teatro e o pano vai abrindo e vai-se vendo cada vez de forma mais ampla todo o cenário. E aquilo que acontece na ligação entre Jesus e os discípulos é o abrir deste pano. E aquilo que nós temos nesta passagem é exatamente o momento em que Pedro vai fazer uma afirmação que demonstra uma percepção que eles não tinham tido até então e uma percepção que é pela primeira vez verbalizada pelo grupo dos discípulos na pessoa de Pedro. E Jesus perguntou aos discípulos quem é que as pessoas diziam que ele era. As respostas são variadas e eu não vou falar aqui dos porquês de cada uma delas, não é o nosso objetivo aqui. E depois de ouvir essa resposta, Jesus vai perguntar aos discípulos: mas vocês quem é que dizem que eu sou? Jesus queria ouvir a opinião daqueles que andaram com ele durante 2 anos, porque isto passa-se já mais para o fim do ministério de Jesus. Jesus queria saber o que é que eles que o ouviram de mais perto, seja no ensino público, seja em particular, aqueles que viram os sinais que Jesus realizou, Jesus queria saber o que é que eles pensavam acerca dele. E quem responde à pergunta? Pedro. Aquele que muitas vezes tomava essa iniciativa de responder, aquele que muitas vezes até era impulsivo. Aqui deu-se bem, noutras vezes deu-se mal. Era Pedro quem representava o grupo dos apóstolos. E qual é a resposta que Pedro vai dar à pergunta? Ele vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo é o equivalente grego da palavra hebraica Messias, que em português seria ungido. Então seria o mesmo que dizer, quando nós dizemos Jesus Cristo, é o mesmo que dizer Jesus o Messias ou Jesus o ungido. E Pedro, ao afirmar que Jesus era o Cristo, ele estava a dizer que Jesus era aquele de quem falavam os profetas do Antigo Testamento. Aquele que era esperado, aquele que estava profetizado. O rei que estava prometido para trazer e devolver a glória a Israel novamente. Agora, Pedro não só diz que Jesus é o Cristo, mas ele vai mais longe e vai dizer que Jesus é também o Filho do Deus vivo.
Agora, essa afirmação tem peso. E percebemos isso ao olharmos para os versículos 17 e 18 do capítulo 5 de João, em que diz: Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, João vai interpretar esta afirmação de Jesus segundo aquela que era a leitura também daquelas pessoas que estavam a lidar com ele, e é exatamente por causa desse tipo de afirmação, junto a outras afirmações que Jesus fazia, que eles querem matar Jesus. Porque isto para eles era uma blasfémia. Jesus estava-se a fazer, por meio desta afirmação, igual a Deus. Então, quando Pedro faz esta afirmação, vai neste sentido também. E esta afirmação para os fariseus, como eu disse, era uma blasfémia. O facto de Jesus afirmar que Deus era seu Pai. Jesus afirmou ser o Filho de Deus não na forma como as pessoas crentes são filhas de Deus, mas no sentido de ser igual a Deus em natureza e em atributos. Caso contrário, ele não teria sido acusado de blasfémia e não haveria a iniciativa de o quererem matar. E Jesus vai dar uma resposta a Pedro. Ele vai chamar Pedro de Simão Barjonas. Ele aqui está a apelar para a linhagem humana de Pedro. Está a dizer Simão, filho de Jonas, filho de João. E isto porquê? Porque Jesus quer fazer contraste com aquilo que ele vai dizer a seguir. Propositadamente ele diz Simão Barjonas, por causa do contraste que ele quer fazer aqui. O que é que ele diz a seguir? Ele vai dizer que quem revelou essa identidade do Messias não foi ele próprio que chegou a essa conclusão, mas que quem lhe revelou foi o próprio Deus. Então não foi a inteligência de Pedro, não foi a experiência que Pedro teve que lhe deu essa convicção acerca da identidade de Jesus. Foi o próprio Deus que lhe revelou a identidade de Jesus. E depois Jesus vai fazer um jogo de palavras. No grego, Pedro é Petros, que significa pedra. E está relacionado com Petra, rocha, outra palavra que Jesus utiliza aqui neste texto. Agora, a pergunta que pode surgir daqui é a quem ou ao que Jesus se refere quando diz que edificará a sua igreja sobre esta pedra. Okay? A pergunta é sobre o que é que Jesus está a dizer que vai edificar a sua igreja. E têm sido colocadas várias hipóteses. Ao próprio Pedro. Será que Jesus está a dizer que vai edificar a sua igreja sobre Pedro? Outra hipótese é a confissão que Pedro faz de que Jesus é o Messias e o Filho do Deus vivo. Ou uma terceira hipótese é o próprio Cristo. Que Cristo é exatamente essa pedra sobre a qual o próprio Cristo edificará a sua igreja. E a primeira opção ligada à segunda parecem ser a resposta mais apropriada. O próprio Pedro e a confissão de Pedro. Porque toda a fala que acontece ali de Jesus é dirigida a Pedro. E existe o conector de discurso I. Isto vai identificar Pedro com a rocha. Agora, isto não advoga de maneira nenhuma a instituição de Pedro como Papa. A afirmação de Jesus não significa que Pedro seria infalível em seus ensinos. Não é isso que significa. Tanto que nós mais tarde vamos ver Pedro a ser repreendido por um outro apóstolo, Paulo. Okay? Se Pedro fosse infalível, Paulo não ia repreender uma atitude que Pedro teve. A afirmação de Jesus também não significa que Pedro tinha um ofício especial com sucessores para esse mesmo ofício. Então, os protestantes, de forma geral, creem que a rocha se refere a Pedro no seu papel de confessar Jesus como Messias. Okay? E estas duas realidades andam juntas. Então, o que é que podemos afirmar daqui? Afirmamos que a confissão não pode se separar de Pedro, nem Pedro se pode separar da confissão. E com isto podemos dizer com segurança que Jesus não constrói a sua igreja sobre pessoas ou sobre palavras, mas Jesus constrói a sua igreja sobre pessoas que confessam a palavra. Okay? Vou repetir, Jesus não constrói a sua igreja sobre pessoas ou sobre palavras, mas sobre pessoas que confessam a palavra. Pessoas que ouviram a palavra proclamada, pessoas que a confessam, pessoas que reconheceram Cristo como sendo o próprio Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e que veio morrer em favor do seu povo. E as primeiras pessoas a perceber a identidade de Cristo em plenitude e a proclamá-lo, e que vão ser por ele enviados, comissionados, foram os apóstolos. E eles tiveram um papel que é inigualável e irrepetível na história. A igreja, diz Paulo aos Efésios, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra principal de esquina.
Então foi a partir da doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que a repetição e o eco da doutrina de Cristo, que a Igreja de Atos foi sendo edificada. E temos aquele famoso versículo de Atos 2,42, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então os apóstolos creram em Cristo como Messias, prometido para tirar os pecados do seu povo, e proclamaram essa mesma salvação por meio da pregação do Evangelho. Então, ao longo de toda a história, todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho e veem o seu coração aberto pelo Espírito Santo para acolher a palavra, são regenerados, são transformados, ganham uma nova vontade, ganham novas afeições, arrependem-se dos seus pecados e depositam a sua fé em Cristo. Passam a pertencer à Igreja, que é a comunidade daqueles que confessam Cristo. Agora, para que alguém creia em Cristo, precisa de ouvir o quê? A pregação da palavra. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. O Espírito de Cristo acompanha a sua palavra para salvar os eleitos do Pai. E percebemos esse trabalho sobrenatural do Espírito, da palavra, nesta passagem, que Jesus diz a Pedro: quem te revelou essa verdade não veio de ti mesmo, veio de Deus. Foi Deus que te revelou essa verdade. E o próprio Jesus afirma isto noutras ocasiões. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus disse também: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim. É o Espírito Santo que Paulo afirma que transforma um coração duro para poder chamar a Deus de Pai. Então a fé que crê, a fé que confessa, a fé que se arrepende, a fé que se lança em Cristo é uma dádiva. A fé é dom de Deus. Diz Paulo também em Efésios. Então Deus tem de libertar a vontade da pessoa que é escrava a ela mesma, que é escrava ao egoísmo, a uma vida autocentrada, para a pessoa se virar para Deus. Então a palavra é pregada, o Espírito da palavra acompanha a palavra, regenera o coração e a pessoa é agregada à Igreja. Esta transformação sobrenatural do coração é por meio do Espírito, pela pregação da palavra. O Espírito convence a pessoa de quem de facto Jesus é. Então, nós ao afirmarmos tudo isto, ao sublinharmos que a palavra cria a Igreja, colocamos num lugar onde aquilo que nós fazemos, a nossa prática na Igreja, deve refletir que queremos de facto na suficiência das Escrituras. Na suficiência das Escrituras para gerar vida, para converter pecadores a Cristo, para ver a Igreja crescer. Então a Igreja não é um clube social, a Igreja não é um clube onde todos têm gostos em comum e reúnem-se para fazer umas atividades em função desses gostos que têm em comum. A Igreja não é um lugar onde eu posso ir para me sentir bem. A Igreja não é um ambiente onde posso ouvir boa música, nem para ouvir uma palestra que me faça sentir melhor. A Igreja não é uma instituição de caridade social, nem de intervenção política. A Igreja é constituída por pessoas que confessam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E a Igreja expande-se exatamente por meio da proclamação desta palavra. Agora, isto não quer dizer que essas coisas todas que eu mencionei não possam fazer parte. Mas crer na suficiência das Escrituras é crer naquilo que foi falado ainda agora acerca da missão. É que só por meio da palavra, acompanhada pelo Espírito da palavra, pode operar nos corações. Então não devemos depender de mais nada se nós queremos ver a Igreja de Deus crescer, a não ser da palavra. Agora, isso pode colocar-nos em processos demorados. Ainda para mais quando lidamos com culturas onde a incredulidade se manifesta de forma tão vívida quanto a nossa. Isso pode nos colocar diante de processos que são demasiado longos para aquilo que nós gostaríamos. E diante dos quais nós vamos sentir muitas vezes a tentação de ir por atalhos, para ver as coisas já acontecer mais depressa, procurando atrair pessoas para se reunirem usando outros meios. Só que o problema é que as pessoas estão a ir por esses meios e não estão a ir pela palavra. E aí teremos um grupo de pessoas que não são transformadas pela palavra. Então, se de facto queremos que é a palavra que cria a Igreja, então o maior trabalho dos nossos ministérios, da nossa Igreja, vai ser o quê? Proclamar a palavra com a maior fidelidade possível, sob a dependência do Espírito, que pode usar essa mesma palavra para regenerar corações. E seremos persistentes nisso. Seremos persistentes nisso. Não durante meses, mas durante anos até ao fim. E Lutero fez isso mesmo. E por isso surgiu aquela afirmação famosa em que ele diz: eu simplesmente ensinei, preguei a palavra
e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. E enquanto eu dormia ou bebia a cerveja de Wittenberg com os meus amigos Philipp e Amsdorf, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. E isto é fé. Só que às vezes nós demonstramos incredulidade diante do poder da palavra. Então, se de facto cremos no poder da palavra, devemos nos dedicar ao ministério da palavra. E as nossas igrejas devem ter como centro o ministério da palavra. E o nosso seminário deve ter como centro a fidelidade à palavra. Ok, a palavra cria a igreja, agora a palavra sustenta a igreja. E é isto que Jesus também diz ao afirmar que Ele vai edificar a sua igreja e que a igreja prevalecerá contra os portões do inferno. Okay? Aqueles que Ele atrai vão se reunir para serem liderados por Ele. Okay? Jesus é o cabeça do corpo. E é isso também que Jesus quer dizer ao afirmar que Ele edificará a sua igreja e que Ele está a dizer que Ele vai conduzir a sua igreja, que Ele vai nutrir a sua igreja, que Ele vai liderá-la. E nesse sentido, Calvino vai afirmar na sua maior obra, que é a Instituição da Religião Cristã, ou as Institutas, que todos os membros da Igreja Invisível se submetem a Cristo, o cabeça, e eles, unidos pelo Espírito, por uma só fé no mesmo Salvador, formam o corpo de Cristo. Agora, a Igreja tem este aspecto invisível, mas a Igreja também se manifesta de forma visível e precisa de ser considerada neste rosto exterior que ela tem. Nesse sentido, para Calvino, é vital que o cristão compreenda a importância de perceber que ele deve estar unido à Igreja. Então o Reformador vai empregar uma metáfora que eu acho muito bonita e muito forte. E ele diz assim, eu vou citar Calvino agora várias vezes. Calvino diz assim: não há outro meio de entrar na vida eterna se a Igreja não estiver concebido no seu seio, dado à luz, amamentado e depois nos tiver mantido sob a sua guarda e autoridade, até que, despojados da nossa carne mortal, formos semelhantes aos anjos. Se por toda a vida devemos ser discípulos, a nossa fraqueza não permitirá que deixemos essa escola. Calvino está a dizer que a Igreja é como uma mãe que concebe, mas que também nutre e que está em todo o processo de maturidade até estar pronto, o filho. Comentando o texto de Gálatas 4:26, Calvino vai afirmar que aquele que se recusa a ser filho da Igreja está a contrariar o desejo de ser filho de Deus como Pai. Okay? Aquele que recusa ser filho da Igreja, recusa também ser filho de Deus como Pai. Pois é só através da instrumentalidade da Igreja, a Igreja que prega a doutrina e que administra os sacramentos de forma fiel, que o pecador nasce em Deus, passa pelas várias fases do crescimento e amadurece. É só pela instrumentalidade da Igreja que isso acontece. Quem é que é enviado a proclamar o Evangelho? É a Igreja. Quem é que é chamado a nutrir e edificar o corpo? É a Igreja. Então é no seio da igreja local que o cristão é nutrido, disciplinado, encorajado e assim vai crescer em santidade e em vigor espiritual. Da mesma forma que um filho cresce e amadurece sob os cuidados da sua mãe. Deus podia instantaneamente transformar um cristão recém-nascido num cristão perfeito. Mas Deus não faz isso. Ele quer fazê-lo de forma crescente. E tal processo vai acontecer sob os cuidados da igreja. Como é que isso acontece? Como é que acontece esse processo? E vou citar Calvino novamente. Sabemos que isso se dá pela pregação da doutrina celeste, confiada aos pastores. Sabemos que todos estão obrigados à mesma lei, deixar-se governar com espírito manso e humilde pelos doutores e pastores que os presidem. É verdade que o poder da salvação reside somente em Deus, mas Ele nos o dá a conhecer e o expressa como pela pregação do Evangelho. Então é na igreja que o Evangelho é continuamente, e eu sublinho continuamente, colocado diante do cristão. Seja através da palavra pregada, orada ou cantada, seja através dos sacramentos. O Evangelho visível, palpável, palatável, encenado, que fica diante dos membros de cada vez que um batismo ou que a ceia é celebrada. Então, neste sentido, diante da importância vital para o desenvolvimento e para o amadurecimento na vida cristã, torna-se totalmente incoerente à vida cristã uma postura de independência da vida em igreja.
a rejeição da vida em igreja. Coisa que vemos, infelizmente, com alguma frequência entre aqueles que dizem que preferem ler a Bíblia em casa e orar em casa do que se reunir com a igreja. E este fenómeno não é novo no século XXI na cultura ocidental. Isto já acontecia na época das Escrituras. Tanto que o autor aos Hebreus exorta para que as pessoas não deixassem de congregar, como já era costume de alguns. E no tempo de Calvino, o movimento dos desigrejados já existia. Então não é coisa nova. E Calvino teve que lidar com os desigrejados, só que tinham outro nome. Eram os nicodemitas, os quais questionavam se não podiam ler, orar e aprender as Escrituras em casa, sem entrar num templo. E Calvino vai chamar essas pessoas de orgulhosas, porque criam que os sermões, as orações públicas e os sacramentos eram coisas supérfluas. E achavam que podiam ter tudo em casa. E como resposta, Calvino afirma a importância da união à Igreja para que o cristão possa progredir na sua caminhada cristã. Ele vai criticar de forma áspera aqueles que acham que podem viver a vida de forma independente da comunidade. E vejam só como são fortes as palavras dele. Impelidos pela soberba, pela presunção e pela inveja, muitos se persuadem de que farão maiores progressos lendo ou meditando em particular que participando das assembleias públicas, por considerá-las desprezíveis e inúteis. Mas uma vez que rompem o sagrado vínculo da unidade, não escaparão do justo castigo desse ímpio divórcio que, por fascinação, conduz a erros pestíferos e terríveis delírios. Okay? Depois, se quiserem estas citações, podem vir falar comigo que eu envio o texto. E ainda nesta mesma linha ele escreve: o Senhor tem em tal conta a comunhão da sua Igreja que considera desertor da religião todo aquele que de modo contumaz afasta-se de uma congregação cristã na qual estão presentes o verdadeiro ministério da palavra e dos sacramentos. Vejam agora isto. Separar-se da Igreja é o mesmo que renegar a Deus e a Cristo. Então fica evidente para Calvino que todo aquele que vive longe da comunhão da Igreja, que não vive a verdadeira membresia com a sua Igreja local, demonstra exatamente negar a fé. A Igreja é o povo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus decidiu que é no meio do seu povo que Ele vai nutrir, cuidar, liderar, guardar, fazer crescer esse mesmo povo e o conduzir em vitória. E Ele vai fazer isso como? Por meio da sua palavra. É a palavra pregada, palavra orada, palavra cantada, palavra encenada, que continuamente vai colocar diante dos olhos do seu povo a glória dele e a beleza dele. E isso vai atrair o coração e as afeições do seu povo para então crescer em santidade, para levá-los à oração, para levá-los à adoração, para levá-los à missão, para levá-los ao evangelismo, para levá-los a ações de misericórdia e compaixão. Tudo isso por meio da palavra que expõe a sua beleza, a sua santidade, a sua glória. E é também essa mesma palavra que vai capacitar aqueles que o Senhor chama para pastorear e para liderar o seu povo, para que assim possam instruir, por meio daquilo que foram capacitados, outros. A esses também proclamarem o Evangelho. Então é aqui sempre a palavra que anda a circular. É desta forma só que a Igreja foi, é e será sustentada ao longo dos séculos. E nas suas investidas contra o reino das trevas, em que o reino das trevas não prevalecerá contra ela, exatamente na base deste tipo de confissão, que é a palavra que crê na palavra encarnada. Então, por isso, a palavra não só cria a Igreja, como a palavra sustenta e tem sustentado ao longo dos séculos a Igreja. Deus nos abençoe.